é Fabiano Naspolini de Oliveira e você está ouvindo o podcast Game Design XP, o podcast feito para desenvolvedores que amam projetos de jogos. Esse é o episódio número 2 de 2020 e o assunto desse episódio é falar sobre o meu primeiro projeto GTA, que eu quis criar o GTA, o Final Fantasy, e o primeiro projeto profissional também que foi feito, né? Então eu vou falar um pouco aí sobre a questão de que, como no último episódio eu mostrei um pouco de como eu descobri que eu era game designer, que eu queria ser game designer, falei um pouco disso, né, de querer ser professor também, escritor, né, e aí depois fechamos com a questão de começar a empresa Cell Jogos Eletrônicos, né, então eu quero falar um pouco dessa montagem da empresa, o que aconteceu na hora de montar estúdio de games, né, o meu primeiro projeto de jogo, né, e o profissional também, né, o primeiro jogo profissional que a gente trabalhou na época, era eu e mais 2 sócios, tá, gente, na época, e aí a gente começou a trabalhar nisso. Seguinte, gente, então a gente estava lá na incubadora de empresas, né, como a gente falou no último episódio, e aí a gente passou por toda a avaliação e entramos lá na incubadora. Só que agora a grande questão era a seguinte: e agora, José, né, o que eu vou fazer agora, né? Que basicamente, ok, entramos e tal, né, tínhamos uma ideia, até que era fazer jogos culturais, que a ideia de jogos culturais que era? Era jogos que envolvessem algum tipo de cultura, né, de temática ali envolvida, né, e a gente queria puxar muito pra temática brasileira, tá? Daí o primeiro projeto que a gente pensou na época até foi o Salve a Natureza Curupira, que hoje eu fiz esse projeto como livro-jogo, mas na época era um jogo para celular. Quando eu falo que jogo para celular, gente, era jogo para aqueles celulares que faziam jogos em Java, que para quem sabe aí as APIs de desenvolvimento, era o J2ME, né, o Java para Mobile, né, que a gente usava, aí tinha tipo classes lá que a gente utilizava para fazer, e aí a gente criava os nossos motores de jogos para trabalhar cada jogo. Então não tinha motor, a gente tinha que criar o motor basicamente. Aí claro, depois para um próximo projeto a gente podia fazer aproveitamento de código, né, mas a gente tinha que criar as coisas tudo do zero, não tinha muita coisa pronta não. Era bem programação de texto mesmo, sabe? Programação visual era um sonho, né? Imagina, a gente ter esse ponto aí, era um sonho, né? E aí a gente começou nessa linha de ter um produto, porque assim, tá, temos um estúdio, ok, mas não temos nenhum jogo pra mostrar pra ninguém, não temos nada, aí tava muito complicado isso, né? Então a gente daí começou a desenvolver esse projeto, só que o Salva a Natureza Curupira, gente, vou dizer pra vocês, por isso que eu falo, era o meu GTA, era o meu projeto GTA, meu projeto Final Fantasy. Então quando eu falo pro pessoal aqui no Fábrica, e já falei em várias situações, quando eu falo assim, pense pequeno, gente, faça um projeto pequeno, vocês vão dar conta, que vocês vão conseguir, é porque eu no passado quis fazer um GTA também, quis fazer um Super Mario Bros, quis fazer um Final Fantasy, projeto grande foi, e esse foi o Salva a Natureza Curupira. Era um projeto de, cara, era um universo assim, ó, era um Legend of Zelda misturado com Mega Man, pra vocês terem uma ideia, sabe? O A Link to the Past lá, era naquele nível de port mais o Mega Man. Eu até brinco que era o Zelda Man, a gente queria fazer o Zelda Man, né? E isso pra celular, naquela época, gente, com aqueles celulares bem ruins, gente, de hardware, né? Tu imagina, né? Com toda a limitação tecnológica que ia ter. A gente foi bem suicida, bem louco, né? Querer fazer uma proposta dessa. Mas o que a gente começou a fazer? A gente começou alguma coisa, sabe? Fazer algumas artes conceituais. A gente teve alguma pixel art feita. Uma primeira implementação de movimento do personagem. A gente fez algumas coisas assim. Só que a gente foi percebendo que com planejamento a coisa tava muito grande. E também o jogo não tava ficando legal, sabe? Os puzzles que tinham eram fracos demais. Não tava sendo um jogo tão legal, sabe? E principalmente assim, adequado ao público da época, sabe? Que queria um jogo mais casual. Não tava querendo um jogo desse porte, desse tamanho aí. E aí foi acontecendo isso, sabe? Tinha se passado já, tipo, uns 4 meses, assim, de empresa. A gente tava lá penando pra terminar um produto e não terminava nada. E a gente não tinha nem o básico, nem a primeira fase. E daí a gente via que, cara, a gente não vai dar conta disso aqui. E aí tinha a incubadora de empresa que a gente, né, cobrando da gente resultado, porque eles cobravam o resultado da gente. E, vocês têm que ter um produto, porque cadê o produto? Cadê as vendas? A empresa que não dá lucro é prejuízo. E aquela cobrança em cima da gente, não estavam errados de cobrar, né? Então a gente começou a perceber que, cara, não dá pra continuar esse projeto aqui é pra anos, e a gente não vai dar conta. A gente abandonou o Salva a Natureza Curupira. E aí pensamos em um produto mais simples, produto pelo menos até mais batido, inclusive, pra gente já ter algo no portfólio pra mostrar pras pessoas. Porque senão acontecia muito assim, ó. Você é uma empresa de jogos, tem aí algum jogo pra mostrar que vocês fizeram? E a gente ficava, e não tinha porcaria nenhuma. Por isso que eu falo tanto da importância de ter um portfólio, sabe, pra te mostrar a tua competência. Porque é isso que acontecia. E é isso que vai acontecer com vocês também. Tem aí um jogo pra mostrar? Não tenho. Mas daí tu só tá falando que sabe alguma coisa, não tem nada pra mostrar que tu sabe. É complicado, né? Então daí acontecia muito isso e a gente acabou fazendo um jogo que até ia servir pra um evento na época.
Esse evento ainda existe hoje, né, em Joinville, que é a Expo Gestão, é um evento de empreendedorismo, e a incubadora sempre levava as empresas que estavam lá dentro para participar desse evento. E a gente ia para esse evento, né? Era o primeiro evento empresarial que a gente estava participando, e a gente precisava de algo para mostrar pra galera, né? Chegar lá e não ter nada para mostrar, ia ser muito complicado. Então a gente daí basicamente pensou já em fazer algo rápido, e daí a gente pensou o quê? Numa espécie de tipo de gênios, só que na verdade ia ser por sequência de sinais, as posições dos botões iam mudar, ia ser por números, né? A sequência ia ser por números, não por cores necessariamente, né? Ia seguir muito o layout do celular da época, nos números, né? 1, 2, 3, porque naquela época tinha os numerozinhos, né? Pra apertar, né, gente? Hoje em dia é tudo touch, mas daí a gente já foi nessa linha. E aí fizemos o Memobot na época. O Memobot, ele tinha essa coisa de robô mesmo, memória de memory mesmo. E aí fizemos todo o Memobot. Foi um jogo que a gente fez rapidão, a gente fez, eu acho que foi, se não me engano, foi uns 2 meses que a gente fez ele. E daí tava pronto pro evento já pra mostrar, inclusive. E foi bem bacana, assim, foi uma experiência bem bacana. Porque daí a gente teve um primeiro jogo já no portfólio, um jogo já pra mostrar pra galera, propriamente, que a gente tava realizando as coisas, né? Então foi muito bacana. E é legal também que a gente pensou no produto, só que a gente também não tinha nada da empresa, assim. Por exemplo, tu vai pra um evento, tá, com o nome da tua empresa, não tem um logo pra tua empresa, não tem cartão de visita. Hoje em dia tem muitos meios, né, pra fazer, mas cartão de visita é uma coisa muito importante naquela época. Ainda hoje é usado, mas hoje tem mais facilidades, né, com o celular, WhatsApp, coisas que não haviam naquela época, né. E aí a gente não tinha nada disso, sabe? Daí o incubadora ajudou a gente pra gente ter uma marca, pra gente ter um logo, pra gente ter um material bonito pra levar pra lá, né? Eu lembro até que esse jogo que a gente fez, a arte dele tava até meio precariazinha, assim. Daí o pessoal do design gráfico, quando pegou pra botar no folder uma foto do nosso produto, né? Que o folder é tipo isso, apresentar a empresa e os produtos que a gente tinha, né? Eles até fizeram uma melhoria na arte, assim, pra ficar um pouco mais bonito no folder. Ai, que vergonha, gente. A gente não tinha noção nenhuma, sabe? Essas coisas assim. Não tinha nenhuma noção. E basicamente a gente fez lá. Daí com isso até a gente mudou o nome da empresa. Inclusive era Cell Jogos Eletrônicos. A gente chamou de Cell Games daí. Porque na boa, acabava sempre assim, ó. Cell Jogos. Ou Cell. Ninguém nunca chamava por Cell Jogos Eletrônicos, nunca. Daí a gente quer saber, vamos mudar pra Cell Games. E daí ficou, Cell Games. Daí a gente fez todo o logo, marca, tudo lá com Cell Games já. Com essa ideia de conhecimento, de qualidade, trabalhar essa ideia realmente nessa pegada aí. A gente falava jogos culturais na época, mas todo mundo confundia com jogo educativo, basicamente. Mas de fato depois a gente acabou indo pra essa linha, né? E o que eu percebi, assim, é que com essa experiência a gente era muito imaturo. A gente era muito bom tecnicamente, mas a gente não tinha nenhuma experiência de empreendedorismo, sabe? De gestão mesmo. A gente não tinha nada, a gente não sabia. Hoje eu vejo assim, eu ia fazer 21 anos na época que a gente começou essa história aí. Eu era muito imaturo, gente. Muito, muito. Hoje eu tenho meus 35 anos, eu vejo assim que, nossa... mas é vivendo e aprendendo, né? A gente começa. O importante é que eu sempre digo que a gente quis começar alguma coisa e realizar, né? E aprendemos muito nisso. A minha experiência como game designer aqui veio muito da prática, né? A questão depois de ensinar game design veio um pouco depois, né? Até te dava algumas capacitações pra galera disso, assim, faculdade, coisa assim, mas... E eu já gostava de fazer isso, inclusive, mas o fato de realmente ficar e fábrica de jogos, essa coisa, veio depois de muito tempo de experiência que eu adquiri aqui no estúdio, né? E aí tá, a gente foi pra esse evento aí, né? Expo Gestão, e aí mostrando pra galera, a gente foi com material, e foi bacana, assim, sabe? Foi bacana porque foi um jogo que, assim, pra você ter uma ideia, em termos de game design, foi uma página de projeto, nem isso. Foi bem simples de fazer e a gente tinha já algo pra mostrar lá. O evento foi, de modo geral, foi bacana. A gente mostrou que tinha jogo, a gente mostrou que a gente existia, a gente tinha um material. Só que a gente basicamente foi pra lá sem meta nenhuma, sabe? Não fechamos negócio nenhum. Assim, basicamente foi pra servir que a gente existia, né? Basicamente isso. E o Memobot, como primeiro jogo pra mostrar a nossa competência, era legal. Só que ele era um jogo muito simples e muito batido também, né? A gente precisava de um projeto mais original pra gente. E daí foi nesse processo aí que surgiu outra ideia de fazer um outro jogo. Ainda mantém essa ideia do mobile, tá? A gente ainda tava nessa ideia de pensar mobile, de fazer jogo pra mobile. E a gente ficou quebrando cabeça nisso. Que tema que ia ser, que gênero que a gente ia atuar. Porque a gente já tinha tido a experiência anterior com o Salve a Natureza Curupira lá. E tinha sido o projeto do Gigante, né? E a gente queria fazer algo que fosse viável.
Foi nesse processo aí que a gente foi pensando nas coisas, foi lapidando, que daí a gente pensou, vamos fazer um jogo de corrida então. Fazer um jogo com poucas fases, que tem uma pegada interessante, seja um jogo de corrida mais simples de jogar, com 2 botões tu conseguisse jogar, e a gente trabalhasse bem essa ideia. Então foi aí nesse ponto que a gente pensou exatamente nessa foco de jogo de corrida. E daí a gente pensou, tá, mas vamos fazer carrinho, vamos fazer motoca, vamos fazer essas coisas que tem tudo que é jogo, né? Isso aí já tem, né? 500 jogos disso. Ah, não vale a pena, nananã. Aí nisso, tava eu e meu outro sócio, na época o Felipe, e a gente tava voltando de ônibus pra casa, conversando exatamente sobre isso, sabe? Sobre esse brainstorm de pensar na ideia do jogo. Basicamente, a gente chegou num papo, foi indo com corrida. Eu não lembro, cara, como é que a gente chegou nessa história, tá? Pra falar a verdade. Mas ele falou assim pra mim, e se a gente fizesse um jogo de corrida de espermatozoide? E foi basicamente isso. Daí a gente disse, claro, corrida de espermatozoide, claro, é uma coisa, nunca ninguém fez um jogo disso. É diferente e tal, não sei o que, vai chamar atenção. E aí nesse processo todo, a gente começou a pensar nisso, sabe? E foi aí que veio a ideia de um projeto chamado Sperm Race, que é de Spermatozoon Race, né? Corrida de espermatozoide. E aí a gente começou a trabalhar nesse projeto de corrida de espermatozoide, de pensar um pouco sobre essas questões. E foi basicamente que a gente começou a caminhar aí nessa ideia dele. Mas todos os detalhes desse projeto aí eu vou contar pra você no outro podcast que você vai ter aí comigo, que eu vou falar um pouco desse projeto aí. Galera, toda essa experiência de game design que eu aprendi foi muito interessante e muito das práticas você pode aprender lá no e-book Os Segredos dos Projetos de Games Viciantes, meu e-book gratuito. Tá lá no fabricadojogos.net, você pode acessar lá, você vai ver na capa já de cara o livro ali, pra você baixar. É um e-book, tá? E vai lá e aprende também, tá bom? E também, se você tá curtindo o nosso podcast, gente, conta aí pra mim se você tem algum projeto que não deu certo também, ou que você fez um projeto muito grande, né? E se você também teve dificuldade nessa parte de aprender sobre negócio, sabia muito desenvolvendo, mas não sabia negócio, conta pra gente. Inclusive, você pode comentar no nosso YouTube, mas também pode ir no Instagram também, botar lá a hashtag CellGames, C-E-U, tá, gente? De Cell mesmo, tá? Games, sem acento, tá bom? CellGames, marca a gente lá no Instagram pra gente saber que você tá ouvindo o podcast também, tá acompanhando aí com a galera, tá bom, gente? Então é isso, gente. Fabricadojogos.net aprende mais. E no nosso próximo episódio aí, eu vou contar um pouco sobre esse projeto, o Sperm Race, o que rolou, como é que ele aconteceu, e tudo que a gente pensou na época de conceito de jogos, desafios, e tudo que a gente elaborou pra ele, pra pensar, né? Ele também era um jogo de J2ME Java, então vamos ver o que aconteceu aí, tá certo, gente? Aguardo vocês no próximo episódio aí do Game Design XP, e até lá. Valeu!